Hoje eu vou te ensinar a montar uma tábua vegana com queijo vegano, com elementos muito saborosos e saudáveis para você aproveitar uma noite entre amigos, uma noite a dois, uma noite muito gostosa no final de semana. Então separe os seus instrumentos e vamos aproveitar essa aula juntos. Para compor a tábua de queijos e antepastos veganos, nós começaremos a preparar o grissini. E para fazer o grissini, você irá utilizar 2 xícaras de farinha de trigo integral, uma pitada de sal, 10 gramas de fermento biológico seco, uma xícara de água, 60 ml de azeite, 20 gramas de linhaça, uma pitada de alecrim, uma pitada de orégano e pimenta do reino a gosto. Nós vamos começar montando aqui a nossa massa de grissini. Então, eu primeiro preciso colocar os secos. Eu coloco aqui a farinha de trigo integral, uma pitadinha de sal para realçar o sabor, pimenta do reino. Eu gosto de caprichar na pimenta porque fica bem aromático, bem saboroso. Prontinho. Aqui posso já colocar o alecrim, eu vou esmagando assim, olha, para abrir os aromas. O alecrim, ele é muito oleoso, então quanto mais a gente, principalmente o fresco, né? Quanto mais amassar, melhor, porque ele libera todo esse aroma gostoso dele. Aí aqui eu vou colocar um punhadinho de linhaça, eu estou usando a linhaça dourada, mas pode usar aquela linhaça normal também, a cinza. Aí aqui uma mexidinha de leve. É muito simples fazer grissini, por isso que eu tô dando essa receita aqui, é muito rápido. Aqui eu já estou colocando o fermento biológico. Ele é seco, né, o granulado, isso ajuda muito também. É uma leve fermentação, o grissini ele tem uma leve fermentação. Aí aqui eu abro uma covinha e já acrescento a medida de azeite. E eu entro com a água aos poucos. Vamos misturar. Bem, aqui eu já misturei toda a massa, vou retirar do bowl. Aqui eu tenho uma massa que ela tá bem bonita. Ela é uma massa que fermenta de uma forma direta, então não precisa de um tempo de pausa como os pães, né, para fermentar, porque aqui é um método direto. Então, eu só vou terminar aqui de trabalhar um pouco essa massa para ficar um pouquinho mais macia e mais fácil de modelar. Então, mão na massa aqui. Empurra e traz para você, gira, empurra, traz para você, assim, prontinho. Aí aqui eu vou separando pequenas porções de massa e vou fazendo palitinhos. A tradição é que o grissini seja longo. Prontinho. E vamos colocando na forma. Mais um. Aqui nós já modelamos os nossos grissinis, eles estão bem bonitos. Dá para, de repente, pincelar um azeite aqui, colocar uma linhaça por cima. Alguma outra coisa, uma chia, mas não tem necessidade, ele já vai ficar bem bonito assim. Perceba que não é tudo certinho, porque tem que dar esse quê de rusticidade, né, para deixar com cara de artesanato. E agora é importante deixar o grissini cerca de 20-25 minutos no forno pré-aquecido e ele fica aqui com as pontinhas levemente tostadas. Forno 200 graus é muita coisa.
É uma massa delicada, apesar de tudo, e ele fica crocante. Então, a ideia é deixar as pontinhas mesmo mais pro dourado, tem que observar isso durante o processo. Vamos lá, vamos colocar no forno. O forno já está pré-aquecido. Aqui. Pronto, agora é só esperar 25 minutos. Enquanto isso, nós vamos preparar o nosso tomate e cenoura secos. Vamos lá. Fazer a cenoura e o tomate seco é muito simples. E para fazer essa receita, você vai precisar de 6 a 10 tomates italianos, uma cenoura grande ou 2 médias, um dente de alho em lâminas, ervas a gosto, 2 pitadas de sal, 2 colheres de sopa de açúcar, pimenta do reino a gosto e azeite o quanto baste. Vamos lá, vamos começar pelo corte da cenoura. Aqui eu tenho a cenoura já, né? Ela está higienizada. Eu costumo fazer as lâminas de cenoura com o próprio cortador, exatamente assim, ó, com cortador de legumes, que ele faz fitas de cenoura, dessa maneira aqui. Para ela ficar sequinha, precisa ser muito fininha. Então nós usamos ou um mandolim, que é aquele cortador comprido, né? Para fazer isso, ou um descascador de legumes, dessa maneira aqui. Não é difícil. Eu vou fazer um pouquinho aqui para ilustrar. Ó, dessa forma. Aqui, você precisa utilizar a sua forma, vou pegar aqui, olha, a sua forma mais velha, porque costuma dar uma destruída. Então, pega aquela forma feia já, coloca um pouquinho de azeite, dá uma espalhadinha nesse azeite aqui. E aí você pode dispor as lâminas, eu tô ilustrando aqui, né? Claro que pode fazer uma forma bem maior do que essa. Aqui, olha, pode ir colocando as lâminas dessa maneira aqui, até sobrepor algumas, não tem problema nenhum. Dessa forma aqui. É muito gostoso isso daqui, muito bom mesmo. Ó, assim. Aqui é casquinha, eu descarto. Agora eu vou ilustrar como se faz o tomate. Tomate tem uma situação que é a seguinte: precisa ser o tomate italiano, não tem jeito. Aqui eu preciso tirar as sementes do tomate, por isso que essa bacia tá aqui, justamente para descartar, porque ele não pode ter semente nenhuma. Dessa maneira aqui. Agora eu vou colocar aqui na forma. Eles ficaram dessa forma aqui, na forma. Se for uma forma maior, eles ficam da mesma maneira. E nós vamos prosseguir com uma misturinha de temperos. Então eu vou colocar nesse potinho o açúcar, a medida de açúcar, que é umas 2 colheres de sopa mais ou menos. O sal, uma pitada generosa. Não pode colocar muito sal, porque a tendência é ficar salgado. Então tem que tomar um certo cuidado com isso daqui, tá? Aí nós vamos fazer uma misturinha desse jeitinho aqui. Muito rapidamente, nós vamos colocar um pouquinho dessa misturinha dentro de cada tomatinho, assim. De todas as formas de secar tomate, fazer tomate seco, condimentado, essa daqui é a mais simples. Pronto, o que eu gosto de fazer? Eu coloco uma pimenta do reino aqui direto, já para dar uma perfumada desde o início. Prontinho. Aí eu misturo o alho no azeite. Um alho bem batidinho. E eu espalho suavemente, assim, só pra dar um toque. E aí, essa mistura, pronto. Essa mistura vai ao forno dessa forma aqui. O forno é um processo um pouco demorado. Nós vamos contar aí pelo menos 1 hora, mais ou menos, para começar a ver isso daqui tomar um corpo, assim, ficar seco mesmo, né, queimadinho, tostadinho.
no meio do tempo dá para virar, né? Então pode acontecer, se você desejar, virar esse tomate no meio do processo. A cenoura não precisa, ela se mantém assim até o final, tá bom? O forno, ele tem que ser mais para baixo, então você coloca aí uns 100 graus, 80 graus, tá bom? Porque senão vai acabar queimando e não secando o seu legume, né? A sua cenoura, o seu tomate. Então é importante cravar a temperatura entre 80 e 100 graus, depende da potência do seu forno. Forno elétrico geralmente tem que ser 80 graus, porque ele é mais potente. O a gás pode ser 100 graus. Agora eu vou levar ao forno. Para fazer o nosso queijo vegano, você irá usar uma xícara de tremoço sem a pele, 30 gramas de levedura nutricional, uma pitada de sal, uma colher de sopa de agar-agar, 3 colheres de sopa de azeite, suco de 1 limão e 2 xícaras de água. Bem, vamos lá, é muito simples fazer esse queijo. Vamos pensar primeiro aqui um pouco e falar sobre o tremoço. O tremoço é uma espécie de fava, né? É de origem portuguesa. Os portugueses costumam comer muito esse tremoço só na salmoura, né? Uma água com sal e acompanhar aí com algumas bebidinhas. É bem um petisco, uma comidinha de boteco. Então nós vamos colocar aqui os tremoços. Tem que tirar a pele dele, porque as peles, né, são muito grossas, então não é legal manter. É super simples tirar a pele do tremoço, é só apertar e tirar, que é um processo bem rápido assim, tá bom? Aí nós vamos colocar aqui a quantidade de levedura nutricional. Por que a levedura? A levedura, como eu já disse em outras ocasiões, ela deixa um gostinho de queijo. Então é importante ter a levedura aqui nesse contexto. Suquinho de meio limão para ter uma acidez, isso daqui é muito importante. Um pouco de água. Prontinho. E aqui nós vamos bater. Pronto. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o azeite, que é para ajudar a bater. Pouquinho mais de água. E aí nós vamos colocar a medida de agar. O agar-agar vai direto aqui. Então nós vamos colocar cerca de 1 colher de sopa. Prontinho. E o sal, né? Para dar um gostinho para essa misturinha. Vamos bater novamente. Bem, feito isso, agora nós vamos colocar o nosso queijo, né, nossa mistura, num molde. Estou utilizando aqui um molde plástico, estou até reaproveitando aqui. Eu untei com azeite para também ajudar a desgrudar depois. E aí nós vamos despejar o conteúdo dessa mistura nesse recipiente. Aí também tem que deixar gelar bastante tempo. Então aqui, olha, dá uma misturadinha. Aqui existe uma pequena variação da receita. Se você quer um queijinho mais molinho, ele vai direto assim pro molde. Se você desejar um queijo mais duro, mais seco, tipo o estilo queijo da canastra, da região lá de Minas Gerais, você precisa levar essa mistura para a panela e mexer até desgrudar do fundo, sempre em fogo baixo. Então isso é uma dica. Ou seja, eu tenho 2 resultados aqui. O primeiro, se eu quero algo mais molinho, um queijinho mais molinho, eu deixo dessa forma. Se eu quiser desejar um queijo um pouco mais duro, aí eu tenho que ir panela, fogo baixo e mexer até desgrudar. Sabe ponto de brigadeiro? É esse ponto aí. Você vai mexendo até desgrudar do fundo da panela. Então, são 2 resultados diferentes.
Aqui vai para a geladeira, pelo menos aí umas 12 horas, até você conseguir desenformar e desmoldar, né? Trazer essa memória do que é um queijo de verdade para sua tábua de queijos veganos. O nosso queijo já está na geladeira aguardando o tempo dele. Enquanto isso, nós vamos fazer o molho gremolata. Para fazer esse molho, você irá usar salsa fresca bem picada a gosto, um dente de alho, suco e raspas de limão e sal a gosto. Bem, vamos lá. Esse molho gremolata, ele é um molho muito refrescante, ele combina com receitas muito gordurosas, muito salgadas, porque ele dá aquele quê de equilíbrio, dando uma igualada nos sabores. Então nós vamos começar aqui colocando a salsa. Essa salsa aqui, ela tá bem picadinha para facilitar a nossa vida. Eu tenho aqui medida de azeite. Aqui eu já deixei o alho com o suco de limão. Eu vou colocar um pouquinho de água, só para ajudar a bater, mas bem pouquinho mesmo. Uma pimentinha do reino. E uma pitada de sal. Prontinho. Agora nós vamos bater. Prontinho, nosso molho já está pronto. Agora é só colocar aqui num potinho e aguardar o momento de ser servido. Olha só, muito bom. Pode armazenar na geladeira, colocar num vidro, cobrir com azeite. Assim, esse molho é muito fresco, então ele não aguenta muito tempo na geladeira não. É questão de usar assim no máximo de um dia para o outro. O nosso próximo passo agora é fazer uma maionese de abacate. Para fazer a maionese, você irá usar meio abacate, um dente de alho, suco de um limão, meio limão, sal e pimenta a gosto e uma colher de sopa de levedura nutricional. Bem, vamos começar aqui no liquidificador colocando o nosso abacate. Esse abacate, assim, ele tá macio, ele não está muito maduro, mas também não está totalmente verde. Então coloca o abacate aqui. Essa maionese é maravilhosa, das melhores coisas assim para colocar em qualquer sanduíche. Numa salada, fica sensacional. O alho, que eu já piquei, que eu vou colocar um pouquinho de levedura para dar um sabor mais acentuado. Como eu coloquei levedura, eu vou colocar meio limão, pitada de sal para dar aquela temperada. E um pouquinho de água só para ajudar a bater e emulsionar esse azeite junto com o abacate. Agora nós vamos tampar e bater. Nós deixamos aqui, né, eu deixei um tempo emulsionando essa maionese. E agora nós temos um molho liso, que dá para ser colocado em qualquer coisa. Olha só, muito bom. Nós costumamos chamar de maionese de abacate justamente porque tem uma textura de maionese verde, né, inclusive. Olha só. Fica lindo, lindo, lindo. Essa maionese, ela é muito poderosa, então vale a pena explorar esses sabores aqui e utilizar aonde você desejar. Finalmente, nós temos todos os nossos elementos para montar a nossa tábua vegana. Vamos lá! Aqui nós temos o molho gremolata para cobrir o nosso queijo. Olha que queijo, que maravilha ficou, né? Nós desmoldamos o queijo. Olha só como ele ficou bem bonito. Aí dá para colocar uma faquinha, né, para fatiar.
Aqui, suavemente, para dar um visual bem bonito, a gente coloca a gremolata por cima. Pode até deixar escorrer um pouquinho assim na tábua, fica bem bonito. Prontinho. Aqui nós temos a nossa gremolata, super refrescante. Feito isso, dessa maneira aqui, nós podemos colocar a maionese num potinho, sugerindo que ela seja degustada com os grissines. Olha os grissines aqui. Assados, eu coloquei aqui um pouquinho num copinho para fazer uma graça, coloquei na própria tábua, que a ideia é montar uma tábua. Aqui eu tenho uma mortadela que eu comprei pronta de castanha de caju. Ela dá um colorido, né? Ajuda aqui na montagem da tábua e ela traz uma referência afetiva do que nós entendemos que seja uma tábua de frios de queijos, né? Agora só falta colocar o tomate seco e a cenoura. A cenoura, ela saiu do forno e ficou nesse vidrinho aqui que eu coloquei o alho em lâminas e azeite. E aí nós podemos fazer rolinhos. É muito legal isso daqui. Ele traz assim uma cor, um sabor, é algo bem elaborado, assim, bem bonito mesmo. Se você quiser, você pode colocar aqui na conserva da cenoura vinagre, limão. Eu coloquei ervas, né? Olha só, prontinho. Aqui já tá o suficiente. E agora nós vamos colocar o tomate seco. Bem bonito também. Olha só, a gente coloca aqui. Que aí dá uma unidade, né? Pra tábua. Aqui tem uma cebola, que eu coloquei também para fazer uma graça. Prontinho. Essa é a nossa tábua vegana, deliciosa, colorida, cheia de elementos muito fáceis de serem preparados. Os grissines, o queijo, o tomate, a cenoura secos, maravilhoso. Se você gostou dessa aula, essa é uma amostra grátis do que é o nosso curso Veganos Saboridos. Faça parte, estude e aproveite essas receitas maravilhosas na nossa página 2nacozinha.com. Eu te encontro lá. Muito obrigada!